colocar numa situação do ônibus, por exemplo, lá de João Molevade, que vem uma demanda inesperada de muita gente, ó, até mesmo Brumadinho, e aí as equipes, o fluxo normal do IML está lá trabalhando, acontece de chamar quem está de folga para vir ajudar? Brumadinho foi todo mundo. Brumadinho, quem estava de férias voltou. Isso no dia mesmo? No dia não, porque isso foi uma sexta-feira, o acidente. Eu lembro bem disso. Foi numa sexta-feira e foi no horário de almoço. Você estava trabalhando no dia? Eu estava trabalhando no dia. A gente estava saindo para almoçar, a nossa equipe, a gente estava saindo para almoçar num restaurante, quando a gente ouviu na Itatiaia a notícia do acidente. Mas no primeiro momento ninguém tinha a noção da gravidade do evento. Então a gente foi, almoçou, voltamos para a ML, todo mundo aguardando. Aí começaram a vir as imagens, porque aí os jornais todos começaram, né? Televisão, todo mundo começou. E aí que a gente viu. Os corpos realmente começaram, os primeiros corpos começaram a chegar no IML só na parte da noite da sexta-feira. Que os primeiros corpos começaram a chegar no então IML. Chegaram no mesmo dia ainda. Porque chegaram no mesmo dia. Eu acompanhei pela imprensa mesmo, que na época eu nem estava... eu estava trabalhando só como assessor de imprensa, então eu não atuei ali como repórter, mas eu vi que eles eram levados para aquele campo, que isso não é referência, e depois eram levados para o IML mesmo. Mas então no mesmo dia, pensei que tinha passado um dia. No mesmo dia. Que chegou a colocar uma câmera lá também, né, uma câmera para fria. condicionar os corpos, né? A gente tinha caminhões frigoríficos. Colocaram caminhões lá na porta do IML. Dentro do IML. Não foi na porta, não. Foi dentro do IML. Porque eram muitas vítimas e a nossa geladeira lá não suportaria tantas vítimas, né? Isso impactou no trabalho, na prestação de serviço para a população em outros tipos de serviço? Por exemplo, atropelamento, assassinato? Não, porque o que aconteceu? A equipe de Betim também ficou de sobreaviso. Então, por exemplo, o IML-BH ficou mais por conta de Brumadinho. Os casos de, por exemplo, atropelamento, homicídios, essas coisas que vinham para o IML-BH eram levados para o posto de medicina legal de Betim. Então, a gente levou para lá para poder Nossa, que isso. loucura, hein? Foi uma loucura. O primeiro mês foi muito difícil. No segundo, a coisa já começou a ficar mais tranquila, assim, entre aspas, né? Porque eu não posso falar que é tranquilo um evento desses. Mas, assim, até porque a gente nunca tinha tido aqui em Minas Gerais um evento de tal magnitude, com tantos mortos, por exemplo. A gente já ouviu acidente de avião em São Paulo, no Amazonas, essas coisas. Aqui em Minas nunca teve uma coisa grandiosa dessa. Já teve esse acidente de ônibus, por exemplo. Já teve um acidente de ônibus que morreram 14 em Ponte Nova, mas eu não devia nem ser nascido ainda. Eu tinha acabado de entrar na polícia, tanto é que a gente foi até Ponte Nova para poder necropsiar. Foi no sábado de carnaval. A gente pegou um helicóptero e foi para Ponte Nova. Acontece de você também sair da sua base aqui no IML e ir para outros locais? Acontece. Em quais situações? Que você tem que sair daqui, tirar... Porque no necrotério ali você tem uma estrutura para trabalhar. Quando você tem que ir para lá? Quando o local te permite fazer o exame lá. Por exemplo, aquele caso de Furnas. Da lancha? Da lancha que cai. Que caíram as pedras do Capitólio, exatamente. Né? Uma equipe daqui saiu e o exame foi feito na Regional de Passos. Mas aí foi feito na Regional lá, mas os profissionais de lá não atenderam por capacidade técnica? Não, porque como eram mais vítimas, por exemplo, o interior sempre tem uma deficiência de funcionários. Eles estão preparados, porque, por exemplo, eu trabalhei inclusive em Passos. A gente está preparado para trabalhar com 1, 2 mortes no dia. Quando chega 8, 9, 10, eles não têm essa estrutura. Então é para agilizar, para liberar para a família logo. Tanto é que quando, por exemplo, eu saí de Passos, nesses meus 21 anos, 2 eu passei em Passos. Quando eu saí de Passos e vim para Belo Horizonte, foi um choque para mim. Porque eu estava acostumado em Belo Horizonte, lá em Passos, eu fazia 2 necrópsias, 3 no máximo, numa semana. Numa semana. Eu chego no ML, num plantão que eu já fiz 40,
Nossa. Você não tem nem a destreza, a habilidade para trabalhar naquele ritmo. Então você leva um tempo, mesmo você sabendo fazer o serviço, você ainda não tem a destreza para poder fazer. Então quando você está aqui, é que você faz essas coisas.